E aí pessoal, beleza? Então, vamos começar hoje o nosso segundo programa do Pode Saber, falar de um tema que é um tema que principalmente o pessoal de graduação e algumas pessoas de pós-graduação Assusta muita gente. assusta muita gente. É um tema que se você está fazendo faculdade ou fez, passou, vai ter que passar. Exatamente, que é o famigerado, o louco TCC. TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. A gente vai conversar com o Vitor Sei sobre, ele vai dar algumas dicas, né, para o negócio fluir sem estresse. Exatamente, porque é algo que se arranca os cabelos. Sim. Né? E como vocês estão vendo, meu cabelo cresceu, minha barba cresceu, acostumem-se com essa cara porque é a minha cara normal, sabe? Acaba o mal sem TCC, né? Exatamente. Mas eu não estava fazendo TCC no último programa, tá? Mas acostume-se. Então, se você vai fazer TCC, está fazendo, conhece alguém que vai fazer, esse vídeo, a gente espera que seja um vídeo útil aí. Com certeza. Vamos lá. Hoje a gente está aqui com o Vitor Sei. Olá. E a gente vai falar um pouquinho sobre o famigerado trabalho de conclusão de curso, o mais conhecido como TCC. Não é isso? É. Vitor, a gente estava aqui com uma dúvida mesmo, a gente conversou um pouquinho antes de começar as gravações. Qual que é o objetivo do trabalho de conclusão de curso? O objetivo do trabalho de conclusão de curso é que o estudante se aprofunde em um tema específico da área de atuação dele, da profissão dele, e que ele aprenda a usar o método científico, a usar técnicas de pesquisa científica. Então, o TCC não é nada grandioso para um ganhar prêmio Nobel, simplesmente para se aperfeiçoar, para se aperfeiçoar na sua profissão, na sua área de atuação. Basicamente é isso, não precisa ter estresse, né? Trabalho simples. Bacana. Você lembra, Lucas, sobre o que foi o seu trabalho de conclusão de curso? Eu não fiz trabalho de conclusão de curso, né? Eu não fiz. É porque minha graduação, ela não precisava de TCC, né? Nosso TCC era prática clínica. Mas a minha pós-graduação eu fiz, que também conta como TCC, né? Sim. Pós-graduação também é. Também pós-graduação lá do centro, que é chamada especialização, elas também costumam ter o TCC. E a maioria dos cursos de graduação tem o TCC, acho que a minoria não tem. Geralmente os cursos de bacharelado, principalmente, eles trabalham, no final do curso todo aluno tem que fazer o TCC. Alguns cursos substituem o TCC por estágio supervisionado, né? Como foi o caso do Lucas. Alguns cursos de licenciatura, geralmente, que é para formar professor com licenciatura em pedagogia, em letras. Aí o aluno também faz o estágio supervisionado em escola, então também, geralmente, não precisa do TCC. Mas acho que a maioria dos formandos de graduação, eles fazem o TCC. E a galera encara o TCC como um terror, né? Pô, eu tô fazendo TCC. Hoje mesmo eu tava no Facebook, ali de manhã cedo, sábado, a menina tava mostrando, nossa, tentar meu segundo TCC, assim, ela tava fazendo TCC, mas ela não deu certo, ela foi tentar o segundo. Geralmente no último ano de curso, o terror de todos os estudantes é o TCC. Tem algum motivo principal, assim, do porquê que tem esse terror? Eu acho que, em primeiro lugar, já é um preconceito, já tem sem saber do que é, já tem aquele receio já desnecessário. E outro que talvez a maioria dos alunos deixe para a última hora, para escolher o tema, para escolher o orientador. Aí vai fazer a coisa lá em 4 meses, aí se torna realmente um trabalho difícil. Aí se você já fizer, já no início do último ano, você vai começar a pensar no TCC, você consegue fazer sem preocupação. Bacana. Eu confesso que eu não lembro o tema direito do meu TCC. Eu lembro que eu falei sobre redes sem fios, eu sou formado em ciência da computação, mas não lembro direito assim, sobre o que eu falei. Acho que até mesmo por causa disso, eu deixei para escolher em
cima da hora, no último semestre, foi realmente os últimos meses ali de curso. E pelo menos eu não enxerguei, assim, talvez como deveria enxergar, o objetivo mesmo do TCC, né? Por isso que eu te fiz a pergunta. Vai muito realmente de quem quer seguir mais a área acadêmica, ter um primeiro contato, essas coisas, ou independente disso? Depende, porque o TCC pode ser uma monografia teórica, o aluno vai lá fazer um texto, ou pode ser um trabalho prático. Por exemplo, num curso de publicidade, de jornalismo, por exemplo, o aluno fazer um vídeo, fazer um documentário, pode ser um trabalho prático também. Não precisa ser necessariamente um trabalho teórico, se só ficar lá lendo para a biblioteca para escrever um trabalho, você pode fazer um produto também. Então, nem todo TCC o cara precisa aplicar um método científico, né? Você procurar fazer pesquisa, ou precisaria nesse caso também? No caso, você aplica um método de trabalho da sua área, né? Aí vai variar muito de cada curso e de cada instituição, de cada faculdade ou universidade. Até o publicitário lá para fazer um vídeo publicitário tem técnicas para seguir, né? Tem um método para fazer um vídeo publicitário, né? Não é exatamente um método científico, mas é um método de trabalho. É bem variado, né? A pós que eu fiz era extremamente prática, a gente tinha muita aula prática e o TCC foi realmente um terror, assim, que a galera, tipo, metade da turma não se formou porque não deu conta de entregar o TCC, porque o curso é extremamente prático, mas na hora de fazer o TCC a gente tinha que pensar em teorias e buscar referências e fazer método científico, e o curso não era muito, assim, é científico, né, de fazer pesquisa. Não, aí a galera deixou de ter o diploma lá do curso de especialização por causa disso. Também essa separação teoria e prática, o ideal é que não tenha, né? Porque o que significa teoria? A palavra teoria vem do grego, que significa olhar, visão. Na teoria você tem uma visão sobre um determinado aspecto da realidade. Então você tem que encontrar uma teoria que vai te ajudar no seu trabalho. O que acontece muitas vezes é que o estudante fica lendo uma coisa que não vai ajudar na vida prática dele, mas em teoria se podem ajudar no seu trabalho prático. Então você tem que procurar a teoria certa. Aí para isso serve o orientador, né? O orientador vai te ajudar a ler, estudar aquilo que vai realmente ser útil para você. Você não ficar perdendo tempo lendo coisas que não vão te trazer nada de útil. Mas é um trabalho violento para o orientador, né? Que um orientador tem que orientar vários alunos. Ele tem capacidade realmente, eu não estou falando assim, de cada professor, claro que os professores aí são mestres, ainda mais esses que estão nas universidades, mas não é uma sobrecarga de trabalho para eles normalmente, não, eles realmente é um costume que eles têm. Já faz parte da vida do professor ter orientandos, né? Aí vai depender, o número de orientandos depende de cada instituição. Geralmente nas universidades públicas, nas federais, que já tem cursos de mestrado e doutorado, o professor vai ter orientando de doutorado, vai ter orientando de mestrado, orientando de TCC, orientando de iniciação científica. E em faculdades menores, geralmente faculdades particulares menores, geralmente não tem mestrado e doutorado, né, na maioria das vezes, nas instituições menores, então o professor orienta só os alunos de graduação, mas ele tem uma carga horária dele, uma parte do salário dele para isso, assim, geralmente para orientar os alunos. E ele deve ter um limite, né? Normalmente tem um limite, em média, geralmente 3 ou 4 alunos. Aí se o seu tema é daquele orientador e você demorou, você se sobra, né, cara? Pois é, isso que é bom com antecedência. É bom procurar orientador com antecedência. Ou, se você tem convicção do tema que você quer estudar, você procura aquele professor que trabalha com esse tema. Se você não faz a menor ideia do que você vai fazer, porque você gosta de tudo da sua área, ou porque você não gosta de nada da sua área, aí você pode procurar um professor com o qual você se dá bem, um professor com quem você se relaciona bem, e pedir sugestão de tempo para ele te orientar. Então, vamos para as dicas? Bom, vamos lá. Bem, e o Vitor agora vai nos passar algumas dicas, né, Vitor? Sobre como fazer um trabalho de conclusão de curso sem precisar arrancar os cabelos e com a organização necessária. Vamos lá. Dica número 1. Faça o que você gosta. Então, por exemplo, se você faz direito, você
Você pode escolher direito ambiental, direito penal, direito de família, filosofia do direito. Se você faz jornalismo, você pode escolher telejornalismo, radiojornalismo, jornalismo impresso, jornalismo online. E cada profissão tem as suas divisões em áreas. Primeira coisa é você escolher a área que você mais gosta de trabalhar, ou que você gostaria de trabalhar. Né? Não adianta você fazer um TCC num assunto que você vai achar chato. Tem que fazer uma coisa que você tenha prazer de fazer. Escolhendo a área, você tem que escolher o tema. Né? Cada área também é dividida em temas. Então você precisa fazer uma delimitação do tema, um recorte no tema, que a gente costuma chamar. A dica número 2 é a escolha do orientador. Se você já está convicto do tema com o qual você quer trabalhar, você precisa procurar um professor, orientador, que conheça o assunto para ele poder te orientar. O trabalho do orientador é te ajudar, não te atrapalhar. Então você tem que ter boa vontade com o seu professor, escolher um professor que tenha boa vontade com você, para vocês trabalharem juntos. Ele vai te ajudar a conduzir o seu trabalho. Se por acaso você não tem a menor ideia do que você quer fazer, você gosta de todas as áreas da sua profissão, ou por acaso você não gosta de nenhuma área da sua profissão, você pode procurar um professor com o qual você se dê bem, um professor de quem você goste, para ele te ajudar a escolher um tema, escolher uma área, um assunto. E faça isso com antecedência. Geralmente não é bom procurar já o orientador e pensar no TCC no início do último ano do curso, porque no final do ano você vai ter que já apresentar o TCC pronto. Se você tiver o ano todo para trabalhar, você vai conseguir fazer um TCC sem estresse. Dica número 3, tenha um objetivo claro. Após escolher o tema, o assunto e o orientador, você precisa colocar o seu problema de pesquisa de forma bem clara, bem delimitada, de preferência em forma de pergunta. O que você quer saber, o que você quer descobrir. Você pode colocar em forma de pergunta, vai ficar bem claro para você mesmo e para quem for ler o seu trabalho. Se você tiver mais de uma questão para ser respondida, então você precisa dividir em objetivo geral, que é a sua pergunta principal, e objetivos específicos. É bom que você tenha no máximo 3 objetivos específicos, 3 questões com as quais você vai responder ao longo do seu trabalho, que pode ser um trabalho mais prático ou mais teórico. Dica número 4. Justifique as suas escolhas. Você vai ter que justificar para a banca, em primeiro lugar, né, para o seu orientador, e para a banca, que normalmente é formada por outros 2 professores da instituição, ou professores convidados de outra instituição, a importância, a relevância desse tema que você escolheu trabalhar. Ele tem alguma aplicabilidade prática? Ele tem alguma relevância social, ambiental, ou uma relevância acadêmica, teórica? Né? Por que você escolheu estudar esse assunto? Normalmente no seu projeto de TCC vai ter lá o tópico justificativo. Você tem que responder por que estudar esse assunto, qual é a importância, qual é a relevância do assunto. A dica número 5 é como fazer o TCC. Você já tem um orientador, já tem um objetivo, já tem uma justificativa, e como você vai colocar o trabalho em prática? Aqui que entra a metodologia de pesquisa. Né? O método, vem da palavra grega, que significa caminho. O método é um caminho que você vai usar para desenvolver o seu trabalho, para desenvolver sua pesquisa. Dependendo da sua área, do seu curso, vai ser um trabalho mais teórico, um trabalho mais prático. Né? Um estudante de direito, por exemplo, pode fazer uma monografia sobre filosofia do direito, estudando lá o que o Habermas, o Jürgen Habermas, que é um filósofo alemão, pensa sobre o direito. Um estudante de letras pode fazer uma monografia, um TCC, estudando o livro Dom Casmurro, do Machado de Assis. Um estudante de publicidade pode fazer como TCC um vídeo publicitário, um trabalho prático. E assim por diante, né? Geralmente, cada área vai ter suas características singulares. A dica número 6 é sobre a redação do TCC. O TCC precisa ser redigido de acordo com o padrão da norma culta da língua portuguesa.
né? Você não pode usar uma linguagem coloquial, giz, e usar um português correto. Você não precisa querer escrever bonito, escrever difícil. Basta escrever de modo claro, que seja compreensível para quem for ler, né? O professor principalmente, e de modo correto. Ter cuidado com a norma culta da língua. É bom pedir para alguém ler para você, um amigo, um colega, professor, né? Não precisa necessariamente pagar alguém para fazer a revisão, mas é bom que alguém leia, porque sempre, por mais que você escreva bem, sempre escapa algum errinho, quem está escrevendo não consegue ver. E na redação do TCC, em linhas gerais, todo TCC tem que ter uma introdução, né, anunciando o objetivo e a justificativa e o método, o desenvolvimento do tema, aí vai depender do assunto, da sua área, da sua profissão, e todo TCC tem uma conclusão. Na conclusão você tem que fazer um resumo daquilo que foi abordado, né? Qual foi a resposta, qual foi a conclusão que você chegou na sua pesquisa, no seu estudo. Bom, a 7ª e última dica é sobre a ABNT, a temida Associação Brasileira de Normas Técnicas. As regras da ABNT servem para te ajudar no seu trabalho, ajudar você e a quem for ler seu trabalho, para ter um modelo padrão, né, que todo acadêmico, todo estudante, todo professor usa para o trabalho ter uma formatação semelhante. Porque se a pessoa, cada um for criar um modelo diferente de fazer um TCC, vai te dar mais trabalho, né? Mais fácil você ir na biblioteca da sua instituição. Normalmente qualquer biblioteca decente tem um manualzinho lá da ABNT, com as regras da ABNT, ou você compra, não costuma custar caro, e vai lá, lê aquele manual, ele é bem claro, bem simples de usar, e você formatar seu TCC, o formato da letra, da fonte, o espaçamento entre linhas, o modo como fazer nota de rodapé, todos esses detalhes para o seu TCC ficar com um formato acadêmico bem feito, bem aceito pelos professores, pela banca examinadora. Vai facilitar bastante sua vida. É muito comum o estudante pagar alguém para fazer o TCC. Eu já vi muito estudante pagar para alguém fazer o TCC e o cara formata de forma errada. Mais barato então você comprar o livrinho ou pegar na biblioteca e vai te dar trabalho no início, mas é bom você já pegar esse manual no início da redação do texto e já ir escrevendo ele de acordo com as normas corretas. Se você deixar para fazer no final, você vai ter que corrigir seu trabalho todo. Então é bom você já começar o trabalho usando as normas da ABNT. Eu, por exemplo, estou fazendo uma tese de doutorado, vou passar 4 anos escrevendo um texto. Então eu já comecei usando as normas da ABNT, eu até já sei de cor, depois com o tempo você se acostuma. Não precisa nem mais, só consulta o livro para tirar alguma dúvida, algum detalhe que você pode ter esquecido. Bom pessoal, vamos encerrando a nossa entrevista aqui com o Vitor. Vitor, muito obrigado pelas dicas. Eu que agradeço o convite, desejo boa sorte para você que está fazendo o seu TCC e para você que vai fazer o TCC futuramente, e sucesso na vida profissional. Tem algum contato que você quer deixar para alguém que queira entrar em contato, te seguir? Quem quiser entrar em contato comigo pode me seguir no Twitter, no link que está aparecendo aí no vídeo, daí só mandar mensagem. Legal. Beleza, obrigado, Vitor. Obrigado. E também vai aparecer aqui os nossos contatos. Quem tiver dúvida, sugestões de próximos temas, dicas também, né, reclamações. Com certeza, por favor, nos escrevam. Seria muito interessante saber o que vocês querem ver nos próximos programas, né? Sim. É isso aí, galera. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Pare de assistir esse vídeo e vai fazer seu TCC.